Paz, irmãos. Vamos dar mais um início a um trabalho na obra do Senhor, trazendo uma palavra hoje aos irmãos. E convido a todos, que comecem a compartilhar, chame outras pessoas para assistir esse trabalho, assistir aos nossos irmãos, que possamos estar unidos, fazendo a vontade do Senhor. Então, eu vou fazer uma breve oração e vamos estar compartilhando uma palavra do Senhor hoje. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos à Tua presença nesta hora e louvamos o Teu nome. Te damos graças, Senhor, por tudo que tem feito, Senhor, por nós, pela Tua misericórdia e o Teu infinito amor. Senhor, que vem estar conosco, Senhor, direcionando os nossos corações, mente, alma e espírito, Senhor, que possamos prosseguir na jornada da fé, Senhor, fazendo a Tua vontade. Deus abençoa cada vida, Senhor, e enche-nos com a Tua graça, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos. E eu gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor hoje, que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 4, e o verso 7 e 8. Então, é a primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 e 8, que fala sobre o amor de Deus e o amor ao próximo. Então, eu quero falar para vocês alguma coisa sobre esse amor, que é o amor incondicional de Deus. Quero cumprimentar os irmãos que estão conosco, a Lucélia, a Josi, a Tatiane, o Ezequiel, o pessoal ali de Caxias. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Então, a palavra que nós temos hoje preparado é 1 João, no capítulo 4, e o verso 7 e 8. Enquanto os irmãos procuram, se alguém puder colocar nos comentários para nós aí 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, para que os demais possam ver também. O Maicon, seja bem-vindo também, Deus abençoe. E os irmãos compartilhem, chamem outras pessoas para assistir, que estejam hoje nas suas casas, que estão necessitando de uma palavra de Deus. E eu creio que o Senhor vai falar conosco nesta hora, pedindo que todos venham estar em espírito de oração, venham interceder pela nossa nação, pelas autoridades, venham estar sempre orando, onde você estiver, continue orando, clamando a Deus, porque sabemos que é Ele que pode fazer a mudança em nossas vidas. Então, eu gostaria de compartilhar essa palavra, que diz o texto assim, estarei lendo aqui, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Essa palavra, João ele escreve essa carta e ele fala aqui sobre uma das características de Deus, que é o amor, e é o amor incondicional. Não é um amor baseado em sentimentos ou emoções, ele é algo que move de maneira sobrenatural. E isso eu quero compartilhar com vocês, então, os irmãos que estão chegando, o Jonathan, a Thaís, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Então, primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 e 8, como eu acabei de ler, e possamos hoje começar a fazer uma reflexão, que já tenho feito há algum tempo, já junto com a igreja, os irmãos que nos acompanham há mais tempo, então possamos começar a fazer uma reflexão sobre aquilo que Deus tem para nós, irmãos. Deus tem preparado um reino para nós, o reino dos céus. E eu peço que hoje todos comecem a pensar sobre a vida, o quão curta é a nossa vida aqui sobre a face dessa terra. E aqui o percurso que nós estamos aqui, aquilo que nós temos que fazer aqui pelo reino dos céus. E esse compartilhar o amor de Deus. Como é que a gente faz isso? Não é simplesmente por uma mensagem, mas é o nosso modo de viver.
Aqui diz, amamos, né, uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu não posso dizer que eu conheço a Deus se eu não amo o meu próximo, se eu não tenho a mutualidade no meu coração, se a minha mente ainda não é capaz de olhar para o próximo e ver que Deus ele tem algo com essa vida. Todos nós precisamos hoje agir com sobriedade. Não é por emoção, não é por sentimentos, mas sim pela razão. A razão da palavra de Deus. Aquilo que Deus fala conosco, a palavra dele, ela nunca volta vazia. Ela é completa e ela surge um efeito. E ela vai surgir esse efeito em cada coração, em cada vida. Qualquer um que tiver encontro com a palavra de Deus, que é a verdade, essa pessoa vai ser transformada. Então, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Porque a palavra de Deus, eu fico fazendo a reflexão sobre as coisas desde o Jardim do Éden. O tempo vai passando, só que as coisas permanecem da mesma forma. Então, o homem, ele peca. Todo homem é pecador. E nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. O que é iniquidade? Muitas vezes nós falamos ali, a pessoa que pratica a iniquidade. Então, como diz a palavra, vós que praticais a iniquidade, né, se afastem de mim. Deus ele fala sobre isso, Jesus ele fala sobre isso. Quando ele está ali no julgamento, ele fala sobre a iniquidade. Muitas vezes esquecemos, não entendemos o que é a iniquidade. A iniquidade é o pecado consumado. Toda vez que cometemos um pecado, nasce no nosso coração e depois nós vamos consumar esse pecado. Então Deus ele fala, Jesus ele fala que o homem que olhar para uma mulher e a desejar, ele já cometeu um pecado. Então, só o tempo de ele poder praticar o ato em si, o fato consumado. Então, a iniquidade, ela é o pecado consumado. Então, nós precisamos entender que para poder vencer o pecado consumado, é só na base do amor de Deus. É o amor que vai mudar a nossa história, é o amor que vai transformar, porque o amor ela é a primeira parte do fruto do Espírito. Sem amor, nós não conseguimos ter alegria, nem paz, nós não vamos ter paciência, nem longanimidade, nós não vamos aceitar as falhas dos outros, nós vamos estar sempre julgando, nós vamos estar sempre agindo de uma maneira sendo resistente. E como se fala, né? Quanto mais nós formos resistentes às coisas, mais fácil vai ser de quebrar. É como um viaduto que se faz, se você fizer um concreto muito duro, né? O atrito ali, a trepidação dos carros passando sobre ele vai quebrar aquele viaduto. Então tem que ser maleável. Nós precisamos hoje não levar a ponto de faca todas as coisas, mas vamos colocar assim, olhando para as pessoas com amor, olhando para elas e amando elas, né? Não é aceitando o pecado dessa pessoa, mas sim colocando de uma forma em que você pode agir conforme Deus quer. Porque Deus ele nos mostra o nosso pecado. Toda vez que nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, isso é claro. Isso é fato. As pessoas, elas não gostam de ler a Bíblia porque a Bíblia, ela é atual. Ela conhece os nossos pecados mais profundos. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos encontrar ali o nosso pecado estampado. E quando encontramos o nosso pecado ali, é difícil as pessoas reconhecer o seu pecado e se arrepender dele. Então, o que a gente precisa hoje, irmãos, é ter uma forma de agir conforme a razão. E não é uma razão qualquer, é a razão da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos manda fazer, nós temos que fazer. Esse é o nosso sacrifício vivo, é o nosso culto racional a Deus. É quando nós adoramos a Deus com a nossa vida
né, amando o nosso próximo, conduzindo o amor de Deus àqueles que hoje estão desesperados, estão sem razão, estão sem vida, estão andando de um lado para o outro. Nós precisamos balizar isso. Precisamos colocar pontos de referência na nossa história para que a gente possa conduzir essas pessoas ao reino dos céus, ao reino de Deus. Então Deus, ele olha para a pessoa, mesmo que a pessoa seja pecadora, mas ainda Deus tem no seu coração a esperança de que essa pessoa se arrependa. Mas como ela vai se arrepender? É reconhecendo o amor de Deus. Mas e como ela vai, né, olhar isso? Vai tirar essa venda dos seus olhos, o tampão dos ouvidos? É quando nós começamos a representar o amor de Deus de fato. Não é um momento. É um passo depois do outro. A vida, a transformação do homem não é só um instante. Vai ocorrer o momento que a pessoa se entrega a Deus, reconhece Jesus como Salvador. Então, a partir desse momento, ela já começa a ter um contato com Deus. Então, nós precisamos dar passos. E nós, irmãos, estamos nessa caminhada, nós não começamos ontem. Alguns podem ter começado ontem, nesse meio desse turbilhão todo que está acontecendo, desse furacão de eventos que estão acontecendo ao nosso redor, é mundial. Tem pessoas aceitando Jesus nesse momento. Tem pessoas se entregando a Jesus nesse momento. Então, cabe a nós conduzir essas pessoas a Cristo. Não simplesmente num passo de fé, mas constantemente. Levando palavras, levando ali o conhecimento de Deus a essas pessoas. E isso é demonstrar o amor de Deus. Deus ele fez isso. Deus ele continua fazendo isso. Porque ele levanta pessoas. Em cada geração, em cada tempo, ele levanta pessoas para continuar levando a palavra, para levar o conhecimento, para instruir. Professores a palavra fala, existem ministérios, 5 ministérios. O apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. E todos eles ainda existe tempo para isso, para esses ministérios serem hoje exercidos. Então, a gente não utiliza o nome apóstolo, mas a palavra apóstolo, né, ela é interpretada como um enviado ou então um missionário. Às vezes as pessoas elas ficam, né, dogmatizando as coisas, colocando coisas que não são verdade, porque quando a gente observa a palavra de Deus e a gente entende o que a palavra está representando, então entendemos o sentido dela. E é isso que nós devemos hoje fazer. Então, todos os ministérios são importantes dentro deste quadro de amor. O amor por Deus, irmãos. O amor que vem por Deus. Então, não é um sentimento de homem e mulher, não é um sentimento de pai e filhos, nem de irmãos. Há um tipo de amor para cada situação. Mas o amor que a gente está falando aqui é o amor incondicional, o amor ágape, que é o amor incondicional. Não depende deste grau ou de emoção ou sentimento, né, ou de atração, como se diz, mas sim o amor ao próximo, como Deus ele diz. Nós devemos amar o nosso próximo como Cristo amou a igreja. E a gente vê, irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus. E Deus muitas vezes diz que a igreja, a noiva, tem se contaminado. Então, mas não cabe a nós julgar. Cabe a nós continuar firme em amor. Levando esse amor de Deus a outras pessoas nesse tempo, levando palavras de incentivo. Levando hoje, né, atendendo ao necessitado. Porque eu vejo que o pecado de Israel, né, ali no livro de Isaías, no capítulo 1, Deus fala que ele não vai ouvir as orações de Israel, porque eles deixaram de atender o órfão, o necessitado, né, a viúva, o órfão, o necessitado, o estrangeiro.
Eles deixaram de atender essas pessoas. E esse foi o pecado que veio se acumulando em cima deles. Juntamente com a idolatria, com adorar outros deuses. E a gente não pode esquecer disso. Que o amor de Deus, ele não vai mudar as coisas se nós não queremos aceitar esse amor. E é uma das coisas que nós temos que pensar. Simplesmente pensar sobre isso. O amor de Deus, ele é muito grande. Ele é imenso, é enorme. Nós não conseguimos medir o amor de Deus. Por isso que na palavra está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira. Este tal maneira é um parâmetro de dimensão. E nós não conseguimos medir essa dimensão. Nós não temos uma expressão, um valor que possa dizer que é o tamanho do amor de Deus, porque o amor dele, ele é além do nosso entendimento. E a gente precisa hoje continuar demonstrando isso, continuar fazendo a vontade do Senhor, continuar levando a palavra do Senhor até que Ele volte para buscar a sua igreja. E nós fazemos parte da igreja, não importa onde você esteja no seu lar, no trabalho, esteja, que nem eu vejo algumas pessoas estão em outros lugares, né? Esteja no hospital. Leve o amor de Deus junto com você. Leve a presença de Deus dentro de você. E onde você estiver, Deus colocou você nesse lugar, nesse exato momento, com alguém, para que alguém possa ouvir a palavra e possa ali ser transformado. Comece a pensar sobre isso. O que sua vida representa no plano de Deus? Porque aqui ele está falando desse amor envolvendo nós, a cada um de nós e o próximo, o nosso próximo. O amor de Deus, ele é representado através das nossas atitudes ao nosso próximo. Então não importa onde esteja a pessoa próxima de você. A próxima de você é aquela pessoa que naquele momento está te ouvindo. Está te ali prestando atenção naquilo que você é. Você já pensou que não é o ser, não é a forma, não é uma capa, mas é o que você realmente é, o que você é por dentro? Porque quando o seu interior ele é puro, pensa sobre isso. Por que Davi ele diz para Deus, Senhor, cria em mim um coração puro? E no momento ele usa uma palavra que diz trazer a existência do nada, criar. Cria, a palavra cria, traz a existência do nada, não pega e transforma o meu coração, não transforma em alguma coisa, mas cria do nada um coração puro, disposto a obedecer, disposto a fazer a tua vontade. Então é assim que nós devemos hoje ser, puro. E para ser puro, tem que ser totalmente transformado, tem que se esvaziar completamente. Se esvazia, simplesmente deixa de existir para voltar a existir. Ou então o simbolismo do batismo, ele não é esse. Não é morrer e ressuscitar. Quando nós somos batizados, nós morremos com Cristo. E quando ressuscitamos, na verdade saímos do batismo, ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Não é uma vida antiga, não são coisas da vida antiga que devem influenciar as nossas decisões, as nossas atitudes, mas sim a presença de Deus. O estar com Cristo, viver com Cristo. E é isto que vai demonstrar o amor de Deus ao nosso próximo. Porque as nossas atitudes em relação ao próximo, elas não são decisões nossas, mas nós temos que ouvir o Espírito Santo que conhece e sabe o que está acontecendo na vida do próximo. Quantas vezes nós paramos para ouvir Deus? Essa é a pergunta que eu quero deixar para todos vocês. Quantas vezes paramos para ouvir Deus? Tiramos um tempo para estar com Deus. Para que quando a gente se levantar dali, a gente possa ter orientação certa para seguir a vida. Nós não vamos conseguir se não tivermos orientação. Ninguém consegue, ninguém entra num trabalho
e não passa ali por uma parte onde vai conhecer aquilo que vai fazer, aquele trabalho que você vai fazer. Você tem que, hoje, entender que você entrou na vida cristã não sabendo nada. Tudo aquilo que você sabia até aquele momento não era nada. Mas você vai aprender, e vai aprender com Deus através da sua palavra. Então, quando você recebe a palavra no seu coração, a mudança começa em você, e então as pessoas que estão próximas de você vão entender que você não é mais o mesmo, que você não é mais a mesma pessoa, que é alguém transformado por Deus. Né? Antes de conhecermos Jesus, andávamos pela nossa vida errante. Mas hoje conhecemos a Cristo, andamos de outra maneira. A nossa vida é outra. E as pessoas que nos conheciam antes vão entender que Deus mudou a nossa história. Mudou a nossa vida. Fez algo que ninguém podia fazer. Quantas vezes nós queremos que as pessoas mudem, mas elas não vão mudar. Não vão mudar se não tiver um encontro real e verdadeiro com Cristo. Eu sempre tenho dito isso diante das pessoas, diante da igreja. Né? Se a pessoa não tiver um encontro com Cristo, nunca vai ser mudado, nunca vai ser transformado. Precisa desse encontro. Mas como ela vai ter um encontro se nós não levarmos ela para esse encontro? Eu sempre agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de um dia entrar em uma igreja e ouvir a palavra dEle. A pessoa que me levou, né, Deus sabe disso. Então hoje eu agradeço a Deus por ter esse momento de encontro com Ele, onde mudou a minha vida, mudou a minha história e vai mudar a história de muita gente. Muitas pessoas precisam ter esse encontro real e verdadeiro. Então, quando você estiver orando e intercedendo pelas pessoas, ore para que elas tenham um encontro com Cristo. Não queira mudar as vidas das pessoas. A gente não tem esse poder para mudar a vida de ninguém. Deus tem o poder. Deus, ele diz assim, o evangelho é o poder, é a manifestação do poder de Deus. E como isso acontece? Através das boas novas de salvação. Quando nós anunciamos a salvação, quando nós nos entregamos a Deus para que Ele possa operar através das nossas vidas, não é nós que fazemos, mas é Deus que faz. Ele opera. Ele é aquele que faz a mudança, Ele que faz a diferença e Ele vai operar em cada coração, Ele vai operar nas mentes. Quantas mentes hoje estão conturbadas, estão muitas vezes se destruindo, estão aterrorizadas com tudo que está acontecendo, mas nós temos que manter a sobriedade, irmãos. Nós que somos filhos de Deus, nós aceitamos a Cristo como Salvador, recebemos o Espírito Santo, devemos andar em sobriedade, não temendo. A vontade de Deus, ela é única e ela permanece para sempre. É a vontade dele que vai imperar, é a vontade dele de que está acontecendo, é a vontade dele. Nós temos que andar conforme a vontade dele, não é a nossa vontade. Quantas vezes estamos tentando fazer aquilo pela nossa própria força, pela nossa própria condição humana, mas não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Porque quem opera é Deus. Quem opera é Deus. E a gente precisa ter isso no nosso coração, na nossa mente. A nossa mente trabalha para que as vontades do Senhor sejam manifestas. Então nós temos que agir de acordo com a vontade do Senhor. Devemos falar na hora que devemos falar, sim, devemos falar. Devemos anunciar, continuar anunciando a salvação, anunciando o reino dos céus. Continuamos anunciando o reino dos céus até que Ele volte. Mas o nosso trabalho é muito mais dobrar o nosso joelho e colocar a boca no pó e clamar. É como eu falei na live anterior. Lá no versículo 29 do capítulo 3 de Lamentações, está escrito que nós devemos colocar a boca no pó, o rosto no pó. E devemos clamar a Deus. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. E é isso que nós hoje precisamos entender, irmãos. Precisamos entender que esse amor de Deus é baseado na misericórdia. Talvez você não entenda o que significa misericórdia, mas eu quero te dizer. A palavra misericórdia, ela é representada por duas palavras. Miseris
E córdia é coração, míseres é miserável. Então Deus ele pega o miserável e atrai ao coração dele. E é isso que Deus está fazendo conosco todos os dias. Deus está atraindo o miserável ao coração dele. Nós somos miseráveis. E nós precisamos dessa misericórdia. Nós precisamos todos os dias ser amparados por Deus. Então, como é que você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Quando você estende a mão para aquele que está caído. Quando você olha para o pecador e fala para ele que Deus ama ele. Mas não só que Deus ama ele, mas que você também ama ele, porque o amor de Deus está em você. Você é a manifestação do amor de Deus. Nós, irmãos, nós, igreja, somos a manifestação do amor de Deus. Está escrito aqui. Né? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Essa é a base para a nossa vida, para a nossa existência. Nós não vamos continuar existindo se não tiver essa base de amor incondicional. O amor ao próximo, de fato, não é só por palavras. Chega de palavras, palavras vazias, palavras lançadas ao vento, palavras que não voltam, não têm um efeito. Quantas vezes eu escuto pessoas falando, mas não há um efeito, porque essas palavras não são verdadeiras. Essas palavras não são coerentes com a palavra de Deus. Nós precisamos entender que o amor, que é esta base, é o amor que faz, é o amor de boas obras. É o amor que Deus ele trouxe para nós, irmãos. Você consegue entender que você é uma pessoa na obra de Deus? É alguém que tem uma função na obra de Deus e precisa exercer essa função, né? Seja dentro da sua casa, no seu lar, seja no seu trabalho, seja na rua, seja com seus vizinhos, seja aonde for. Você tem uma função dentro da obra, não é só dentro da igreja. Talvez a gente tenha interpretado errado. Igreja não é um templo, não é um lugar onde nós ficamos ali isolados, mas é o lugar onde nós agimos. Seja onde você for, dentro da sua casa, você é igreja lá, você é um membro do corpo de Cristo lá, mas se você estiver na rua, você é um membro do corpo de Cristo lá também. Comece a agir. Comece a observar aquilo que Deus tem. Irmãos, eu peço que vocês hoje façam uma reflexão. Orem a Deus, busquem a presença de Deus, peça para Ele encher vocês com esse amor incondicional, um amor que tudo suporta. Quantas vezes nós olhamos, mas eu não consigo amar aquela pessoa. Amar é uma escolha. Amar é uma escolha. Não é um sentimento. Amar é totalmente diferente. Você acha que Deus ele olha para cada um de nós e Ele, se não fosse o seu amor, Ele sabe que nós somos culpados do seu Filho? Nós somos culpados de colocar Cristo lá na cruz. Nós somos culpados. Não tenha ninguém por inocente. Deus não tem ninguém por inocente. Mas Ele ama a gente e pede que a cada um se arrependa, olhe para os seus pecados e se arrependa para viver, para ter uma nova vida, para ter esperança. Eu tenho falado isso todos os dias, esperança. Qual é o tipo de esperança você tem gerado no coração das pessoas nesse tempo? Nesse tempo, irmãos. Não é amanhã, é hoje. O que você tem gerado no coração das pessoas? Quando você conversa com as pessoas, quando você manda uma mensagem para elas pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, não importa o horário. Importa que você tenha que gerar fé nos corações das pessoas, mesmo que você diga, não gosto dessa pessoa. Você não está entendendo? Deus está falando com você nessa hora. Deus não perguntou para você se você quer amar ou não. Ele está dizendo para você amar. Porque se você não amar, você não tem a presença dele na sua vida. Deus está te chamando hoje
a reconhecer o amor incondicional. O amor que muda a nossa geração, que muda a nossa sociedade, que muda a nossa história. Nós estamos trabalhando hoje, irmãos, não pelo trabalho físico, mas nós estamos trabalhando pelo reino dos céus. Nós estamos trabalhando por aquilo que Deus nos criou para sermos trabalhadores da sua seara, trabalhadores do seu reino, do reino dos céus. Não é o nosso trabalho físico aqui. Cada um tem que trabalhar, tem que, trabalhar para poder comer o pão de cada dia. Então, mas nós temos que trabalhar pela obra do Senhor. E aqueles que não estão fazendo nada pela obra do Senhor, um dia Deus vai ter que encarar Deus. E vai ter que tratar com Ele sobre isso. Porque você deixou de fazer aquilo que Deus determinou que fosse feito na sua palavra. Está escrito, Deus escreveu na sua palavra. Então está na hora de nós olharmos para a palavra do Senhor e fazermos aquilo que Ele falou para nós fazermos. Ou nós agimos como igreja. Ou então fechamos as nossas Bíblias e esperamos a morte chegar. Porque a morte não é a morte física, irmãos. As pessoas estão enganadas quando elas se preocupam com o morrer físico. Porque o morrer físico, todo mundo vai passar por isso. Seja agora, seja depois, vai passar pela morte física, pela morte do corpo natural. Você não entendeu ainda que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, aqueles que estão vivos serão transformados. Significa que o corpo físico vai morrer para ser transformado num corpo de glória. Aqueles que já morreram em Cristo, eles ressuscitarão transformados. E nós estamos esperando o quê? Mas Deus, ele fala da segunda morte, que é a ausência completa de Deus, é ser lançado no lago de fogo, que não foi preparado para o homem, mas sim para Satanás e seus anjos. O que a gente está fazendo hoje, está se enganando. Na verdade, já estão mortos nos seus delitos e pecados, mas chegou a hora de se arrepender, de ir ali tomar posse da promessa do Senhor, a vida eterna. Irmãos, nós estamos falando de vida eterna, não é uma vida qualquer, não é uma vida miserável, não é uma vida finita, mas é infinita. Porque Deus, ele diz que ele reveste de imortalidade aquilo que é mortal. Ele pega nós que somos mortais, irmãos, e ele nos reveste com uma imortalidade. E isso é expressão do seu amor, pegar o pecador e transformar ele e acrescentar sobre a vida dele algo que é eterno. Deus está dizendo para todos nós que nós precisamos tomar posse da eternidade, mas não somente para nós, irmãos, é dividir. Sabe o que é? Dividido, você ganha um tesouro. E esse tesouro, para você, é muito grande. Mas quando você consegue dividir com outros, ele se torna maior ainda. Porque esse tesouro, ele é multiplicado. Aquele que não tinha nada passa a ter alguma coisa. Imaginem que Deus está fazendo conosco, tirando dele próprio. Ele tira o seu espírito, coloca em nós. E ele não tem mais um espírito, ele tem um espírito dele em todos. Aqueles que aceitam Jesus como Salvador. E é isso que Deus está dizendo para nós. Distribua aquilo que você recebeu de graça. Distribua aquilo que você tem na sua vida, que é o amor de Deus. Compartilhe o amor de Deus. Compartilhe com as vidas, com as pessoas que hoje estão sofrendo, que estão desesperadas. Elas precisam ter o amor de Deus em suas vidas. Elas precisam do Espírito Santo, que é o Espírito do amor, que conduz à verdade. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. E Deus, ele nos ama. Deus nos ama. Então ame o seu próximo, assim como Deus nos ama. Deus, ele está trabalhando em nossos corações para nos transformar nesta noite. Para nos transformar nesse tempo, irmãos. Escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus falando no seu coração. Escute a voz de Deus transformando o seu interior. Tirando aquela carga que hoje sobrecarrega. Quantas vidas estão sobrecarregadas? Jesus, ele disse: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Você consegue entender que o que Deus tem preparado para as nossas vidas é muito além? Não é só para as nossas vidas, irmãos. É para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos hoje fazer isso.
Precisamos levar esse amor de Deus incondicional. Que possamos ser realmente a expressão do amor de Deus. Amém, irmãos? Então nós compartilhamos hoje a palavra. Glórias a Deus. Sentindo a presença de Deus. Aleluia. A primeira carta de João, no capítulo 4, e os versos 7 e 8. Quero que vocês hoje meditem sobre isso. A cada um dos irmãos que nos acompanha, o pastor de Amarante. Amém, irmãos? É o Gessé, a Elisete, a Muriel, Rocha, o Carlos, Alberi. Manda um abraço lá para a irmã Márcia também, depois estaremos orando por ela. O Iver, a Marilane, o Jonathan, o pessoal ali de Caxias também. Deus abençoe. O Maicon. Cada um dos irmãos, a Lucélia. Compartilhem, falem com as pessoas sobre isso. Falem para elas assistirem esse vídeo. Compartilhem com elas esse amor, a expressão. Logo depois que nós terminarmos isso aqui, mande o link desse vídeo para as pessoas, aquelas pessoas que você ama. Mande esse vídeo para essas pessoas, para que elas possam também compartilhar, para que elas também possam hoje experimentar o amor de Deus. Amém, irmãos? Então, os irmãos que precisam de uma oração, nós vamos estar intercedendo nesse momento. Também vou pedir que estejamos intercedendo pela pastora Jane, pela irmã Márcia, que está no hospital. Os demais pedidos de oração que têm chegado até nós, irmãos, nós temos também fazendo intercessão, estamos fazendo um período de intercessão. Aqueles que puderem, na parte da manhã, também dobre os seus joelhos ali e tire uns 15 minutos de oração. Tá? Peço que tirem uns 15 minutos de oração. Também quero mandar um abraço para minha esposa Shirley. Daqui a pouco mais já vou te pegar no trem. Terminar aqui eu já estou indo. Então, irmãos, nesse momento eu convido a todos a estarem orando. Amém, irmãos? Vamos estar orando em nome de Jesus, intercedendo. Queria mandar um abraço para o pastor de Amarante. Ali o pessoal todo de Caçapava do Sul. Manda um abraço para todo mundo ali. Pastor Valdemar, pastor Alcione. Os irmãos aí. Para a irmã também que estava de aniversário. Eu queria mandar um abraço para ela. Acabei esquecendo o nome dela, pastor de Amarante, sua esposa. Manda um abraço para ela, dizendo que Deus abençoe. E a cada um dos irmãos que esteja conosco, Deus abençoe as suas vidas. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus estamos na Tua presença e louvamos o Teu nome. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nos deste, Senhor, de aqui compartilhar a Tua palavra. Senhor, que vidas sejam alcançadas, Senhor, ó Pai, que o Teu amor venha, Senhor, tocar os corações e transformar as vidas, enchendo com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Deus abençoa, Senhor, ó Pai, a pastora Jane, Senhor, ó Pai, nós intercedemos nesse momento, repreendendo a enfermidade, repreendendo todo o mal, Senhor. Deus, também te peço ali, Senhor, para a irmã Márcia, que está no hospital, abençoa ela, guarda, livre de todo mal, Senhor. Deus, ó Pai, restitui, Senhor, restaura a saúde, Deus. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor. Deus, abençoamos as vidas, os lares, Senhor, ó Pai, a vida dos pastores, dos obreiros, das pessoas, Senhor, ó Pai, que estão conosco. Senhor, ó Pai, cada ministério, Senhor, cada igreja. Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor. Também te peço, Senhor, pelas autoridades constituídas, Senhor, pela vida, Senhor, ó Pai, do presidente, Senhor, dos governadores, prefeitos, vereadores, Senhor, ó Pai, os deputados, as pessoas, Senhor, que são instituídas de autoridade, Senhor, na segurança, na saúde, na educação, tudo, Senhor, entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Fica conosco, Senhor, e opera, ó Pai, o Teu querer, é o que nós te pedimos, Senhor, ó Pai, e que nos cubra, Senhor, com o sangue de Jesus, Senhor, os nossos lares, trabalhos, Senhor. Deus, aonde estivermos, Senhor, que a Tua presença esteja conosco. Deus, é o que nós te pedimos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre ti e te dê a paz. Que todos fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe. Amém.